Bom, para dar uma serenizada no ambiente, e eu preciso muito, vamos cantar essa primeira música aqui. Quem souber a letra, por favor, me ajuda aí, tá bom? Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, uma alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Bom, gente, eu mais que ninguém, como eu falei, tá precisando de dar essa serenizada. Bom, então, vamos lá. Sim. A gente não vai para a página atrás. Ah, perdão, eu atropelei tudo, tá vendo? Viu? Nada, mas Não, com certeza. é muita alegria. Desculpa. Porque aqui é uma reunião alegre. Sim. A gente fala isso todos os domingos, não é? Muito bem-vindo, viu? Muito obrigado. Muito obrigada por essa música tão linda que fala aos nossos corações. Então, é uma alegria estarmos recebendo o nosso irmão Paulo Rocha, da Agremiação Espírita Pedro II. Ali na Lopes da Cruz. Isso, que hoje veio aqui nos trazer, né, a sua música também, mas vai fazer a nossa palestra de agosto. É isso aí, tá aí. Isso, o acolhimento fraterno como instrumento de Jesus é um tema muito importante, muito, muito mesmo. Então, mais uma vez, bom dia a todos. Bom dia. Viu? Bom dia que é bonito, é um bom dia caloroso, é um bom dia assim, né, da manhã de domingo, do início da semana, porque a gente já começa muito bem. Então, nós já iniciamos, já estamos, né, harmonizados, mas vamos agora ouvir uma página, depois a prece, em seguida o nosso companheiro nos trará a palestra. Então agora a nossa Kátia vai trazer a página. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado. Hoje a nossa página é do Livro da Esperança. Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Você faz a prece? Pode fazer. O título é Na Hora da Assistência. Mas, quando fizeres convite, chama os pobres, aleijados, coxos e cegos. Jesus está em Lucas, capítulo 14, versículo 13. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Capítulo 13, versículo 9.
nas obras de assistência aos irmãos que nos felicitam com as oportunidades do serviço fraterno, em nome do Senhor, vale salientar a autoridade amorosa do Cristo que nos recomendou. Ao recebê-los à porta, intentemos ofertar-lhes algumas frases de conforto e bom ânimo, sem ferir-lhes o coração, ainda mesmo quando não lhes possamos ser úteis. Visitando-lhes o lar, diligenciemos respirar-lhes o ambiente doméstico, afetuosamente, reconhecendo-nos na intimidade da própria família, que nos merece respeito natural e cooperação espontânea, sem traços de censura. Em lhes servindo à mesa, fujamos de reprovar-lhes os modos ou expressões diferentes dos nossos, calando apontamentos desprimorosos e manifestações de azedume, o que lhes agravaria a subalternidade e a desventura. Socorrendo-lhes o corpo enfermo ou dolorido, reflitamos nos seres que nos são particularmente amados e imaginemos a gratidão de que seríamos possuídos diante daqueles que nos amparassem nos constrangimentos orgânicos. Se aceitamos a incumbência de provê-los nas filas organizadas para a distribuição de favores diminutos, preservemos o regulamento estabelecido, com lhaneza e bondade, sem fomentar impaciência ou tumulto, e se alguns deles, depois de atendidos, voltarem à nova solicitação, recordemos os filhos queridos, quando nos pedem repetição do prato, e procuremos satisfazê-los dentro das possibilidades em mão, sem desmerecê-los com qualquer reprimenda. Na ocasião em que estivermos reunidos em equipes de trabalho, a fim de supri-los, estejamos de bom humor, resguardando a disciplina, sem intolerância e cultivando a generosidade sem relaxamento, na convicção de que, usando a gentileza no veículo da ordem, é sempre possível situar os tarefeiros do bem no lugar próprio, sem desaproveitar-lhes o concurso valioso. Nós, que sabemos acatar com apreço e solicitude a todos os representantes dos poderes transitórios do mundo e que treinamos boas maneiras para comportamento digno nos salões aristocráticos da terra, saibamos também ser afáveis e amigos junto dos nossos companheiros em dificuldades maiores. Eles não são apenas nossos irmãos, são convidados de Cristo em nossa casa, pelos quais encontramos ensejo de demonstrar carinho e consideração para com Ele, o Divino Mestre, em pequeninos gestos de amor. Graças a Deus. Imersos em tão linda mensagem, vamos fechar os olhos e elevar o coração a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão maior, aos espíritos que dirigem os trabalhos do Centro Espírita Miguel e agradecer por mais uma oportunidade de 24 horas para podermos, Senhor, colocar em prática tudo o que já podemos, todo o nosso melhor. Sabemos o quanto somos envolvidos pelo Teu amor, pelos Teus ensinamentos, em todos os momentos da nossa existência,
Se olharmos direitinho, veremos as oportunidades que nos são dadas, tanto no aprendizado, como na colocação desse aprendizado no nosso dia a dia. Que estejamos atentos, vigilantes, para que as oportunidades não passem. No entanto, sabemos que sempre há novas oportunidades no nosso caminho. Então, que hoje, em mais uma delas, estejamos de coração aberto, de mente aberta, prontos a receber e a transformar todas essas instruções em conhecimento, em sabedoria, para que, ao fim dessa jornada, saiamos dessa existência muito melhores do que quando aqui chegamos. Permite-nos nesse momento, Senhor, dar por iniciado, então, a reunião da manhã de hoje, a reunião de estudos da manhã de hoje, pedindo que envolva também o nosso irmão que hoje nos trará o fruto das suas pesquisas, dos seus estudos, dividindo conosco. Muito obrigada, ser conosco hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. E agora com a palavra o nosso companheiro, Paulo Rocha. Bom dia mais uma vez a todos. Bom dia. Hoje o nosso tema, como foi falado, é o acolhimento fraterno como instrumento de Jesus. E como eu sempre gosto de fazer, os objetivos que a gente pretensiosamente pretende alcançar, né? Primeiro, entender o que é o atendimento fraterno e a sua importância. Depois, a gente entender a metáfora instrumento de Jesus. Observar... Tá ligado aqui? Perdão. Então vamos começar de novo. Entender o que é atendimento fraterno e a sua importância. Entender a metáfora instrumento de Jesus. Observar o que deve e o que não deve ser feito neste atendimento, né? E avaliar o que precisamos melhorar em nós para realizarmos um acolhimento fraterno de forma mais eficiente, né? É o que a gente deseja no final das contas, né? Se a gente conseguir atingir esse objetivo, a gente vai ter uma boa colheita aqui. Vamos lá. O acolhimento fraterno como instrumento de Jesus. Bom, ele é baseado no amor, né? Em amar a pessoa, né? Ele é baseado em ouvir a pessoa, a gente vai falar mais disso. Ele é baseado também em consolo, em consolar a pessoa que está necessitada. E, acho que o mais importante, caminhar juntos, né? A gente fazer um atendimento fraterno, a gente precisa usar de muita empatia, né? Empatia, como nós sabemos, é a gente se colocar no lugar do próximo, né? Tentar ali não menosprezar a dor que ele está sentindo, né? Procurar respeitar, colocar como se fôssemos nós mesmos que estivéssemos ali. Então, por isso, esse termo caminhar juntos. E aí, a gente vai falar dessa questão de instrumento, né? Ali poderia ter sido usado, por exemplo, a palavra ferramenta, né? Acolhimento fraterno como ferramenta de Jesus. Mas ferramenta dá uma ideia de uma coisa mais bruta, né? Ser martelo para bater, alguma coisa assim, né? Instrumento é uma coisa mais suave, como se fosse um instrumento de uma orquestra, né? Então, porque a obra de Jesus foi uma coisa assim sublime, né? Então, ele utiliza o acolhimento como um desses instrumentos, né? Muito bem afinados, né? Diferente do meu caso aqui, né? Para fazer a sua obra, né? Então, daí essa metáfora, instrumento de Jesus. Bom, vamos começar. Todos nós já precisamos de acolhimento. Se não precisamos, algum dia a gente vai acabar precisando, né? E aí vem a questão, mas nós estamos acolhendo o próximo quando a oportunidade aparece diante de nós, né? A gente não precisa aqui decorar o Pentateuco, né? Decorar os 5 livros da doutrina espírita, né? Ou sequer nem decorar um só que seja, para saber fazer as coisas que Jesus quer que nós façamos, né? Porque ele deixou uma regrinha bem simples. Essa a gente pode decorar e praticar no dia a dia. É fazer ao próximo o que a gente gostaria que o próximo fizesse conosco quando nós estivermos passando por aquela situação.
Então, se a gente quer ser acolhido quando a gente precisar, a gente precisa acolher quando precisarem de nós, né? Eu vou ficar na dívida com vocês, porque eu não lembro o nome do livro, mas tem um livro de André Luiz que tem uma frase que eu acho muito interessante, que a frase é assim: tolerai o ignorante, lembrai-vos que há espíritos elevados que vos toleram com brava paciência, alguma coisa assim, né? Então, se a gente quer que os espíritos superiores nos tolerem, e olha que eu vou falar por mim, eu preciso muito disso, né? Se a gente quer que os espíritos superiores nos tolerem, a gente precisa tolerar os nossos irmãos que estejam passando por alguma dificuldade, que às vezes por ignorância mesmo. E aí eu pergunto, quem de nós não é ignorante? Porque ignorante não é uma palavra que precisa ser analisada do modo mais pesado, mais ofensivo, não. Ignorante é apenas aquele que ignora alguma coisa. Alguém aqui sabe tudo? Ninguém, né? Então, com certeza, nós somos ignorantes em alguma coisa, né? Então, um irmão que pode ser ignorante em alguma coisa, mas saber mais do que nós em outra coisa, né? Porque, afinal de contas, a gente já tem aquela ideia de que todos aqui estamos mais ou menos no mesmo nível, né? Não tem, salvo raríssimas exceções de espíritos missionários, né? Nós estamos aqui todos no mesmo barco, não é à toa, né? Nós viemos para cá juntos porque precisamos nos elevar juntos, né? Então, vai ter um dia que, de repente, a gente vai acordar com algum problema, vai acordar, como se diz, com o pé esquerdo, né? E, de repente, vai ser mais grosso com uma pessoa. A gente não gostaria de, naquele dia, a pessoa, né, ser paciente conosco. Então, a gente precisa colocar isso em prática. Até tem uma historinha, que eu não sei se eu já contei aqui, não devo ter contado, porque eu acho que é a segunda vez que eu venho à casa, né? Então, se já tiver contado, eu estou ficando, como minha filha diz, velho e repetitivo, mas vamos contar. O que acontece é o seguinte, tem um camarada que foi visitar um amigo dele no interior, né? E chegou lá, dormiu, no outro dia o amigo do interior foi levar ele para passear na cidade, né? E aí esse amigo dele passou por uma banca de jornal e falou assim: ô, seu Zé, tudo bem com o senhor? Aí o seu Zé, não para de me perturbar, você quer alguma coisa, você compra aí, senão você vai embora. Ah, não, então tranquilo, seu Zé, mas como é que está a família? Minha família está muito bem, não precisa perguntar não, tá, sei o quê. E aí aquele amigo da cidade começou a olhar de um jeito estranho, né? E aí, mas o amigo do interior continuou falando: não, seu Zé, tudo bem, tá tranquilo, hoje eu não vou querer nada não, mas tudo de bom aí com o senhor, fica com Deus. Ah, vai, para de me atrapalhar. Aí aquele amigo da cidade, depois que se afastaram um pouco da banca, falou assim: nossa senhora, o que foi isso? Aí o cara falou assim: o que foi o quê? Você não viu como é que você foi extremamente cordial com ele? Tu viu como é que ele te tratou? Aí ele falou assim: ah, cara, ele não deve estar num dia legal, deve estar com algum problema. Eu também tenho dias que eu sou assim. Mas, enfim, o importante é que esse problema dele, eu não posso trazer para mim, eu não posso deixar que o meu dia estrague, porque ele está passando por esse problema. A gente tem que usar de compreensão, vamos, de repente, até orar por ele, né? E é isso que a gente tem que procurar fazer. A gente não deve, quando eu falei que a gente precisa ser empático, né? Não é a gente assumir, de repente, uma posição que o outro está assumindo, de violência, de grosseria, né? Como Jesus nos disse, quando alguém lhe bater numa face, dá a outra face. Mas é claro que a gente não tem que entender isso de forma literal, né? Porque se o irmão está desequilibrado a ponto de nos bater num lado, se a gente der o outro lado, o que vai acontecer? Ele vai bater no outro lado, né? Então não é literal que a gente tem que ter esse sentimento. Então quando Jesus fala que é para nos dar para a gente dar outra face, é quando nos mostrarem a face da violência, a gente dá a outra face, a gente dá a face da compreensão, a face da tolerância, a face de entender que aquele irmão está passando por uma situação difícil, né? Então vamos adiante. O exemplo de Jesus. Lá em Mateus, capítulo 11, 28, vinde a mim, vós, todos vós, que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Gente, vamos perceber aqui que Jesus não fica esperando a oportunidade. Ao contrário, ele chega a fazer um convite, né, para todos os que estejam precisando de apoio, de consolo, de ajuda, para ir até ele. Então isso aí também é um exemplo para nós, né? Dentro das nossas possibilidades, a gente não ficar esperando uma situação em que a gente possa fazer o acolhimento, a gente ir buscar esse acolhimento.
Só que aí tem um ponto importante para a gente ressaltar. Jesus fala assim, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, né? E aí eu pergunto, foi para todos os doentes que ele veio? Eu vou dizer para vocês que na minha interpretação, não. Por que não? Porque ele veio para os doentes que querem se curar. Aqueles doentes que querem continuar doentes, esses ele não força a barra, ele não impõe a cura. Ele espera o momento daquele irmão estar na condição de querer a cura para vir até ele. Lembra daquela passagem de André Luiz, quando ele chegou lá no umbral? Ele ficou 8 anos no umbral até ser acolhido. Quando é que o acolhimento chegou para ele? Quando ele meteu, como se diz, a viola do saco, vestiu a sandália da humildade, né? E falou, Senhor, me ajuda. Aí Clarencio apareceu, entre aspas, ao lado dele. E quando Clarencio apareceu ao lado dele, a primeira coisa que ele fez, poxa, finalmente você chegou aqui, hein? Estou passando aqui 8 anos. Ele falou, cara, eu estava aqui o tempo todo, só que você não me via, porque você estava ainda naquela vibração de não querer o amparo, né? O apoio, né? E aí eu sempre gosto de dizer uma coisa, que é o seguinte, Deus é a maior expressão de respeito a nós que nós podemos citar, né? Por quê? Porque Deus nos deu o livre-arbítrio. Nós não somos marionetes na mão de Deus, nas mãos de Deus. Nós temos a liberdade de fazer as nossas escolhas, né? Então Deus não nos impõe nada, Ele permite que nós façamos as nossas escolhas. Só que tem um detalhe, se Deus age assim, como é que os espíritos superiores vão agir? Provavelmente da mesma forma, né? Porque se Deus age assim, os espíritos superiores que estão ao seu serviço também vão agir respeitando o nosso livre-arbítrio. E aí, o que eu quero chamar a atenção aqui? Então, gente, a gente sempre vai ter ideias sendo intuídas, né, induzidas na nossa cabeça. Só que nós já aqui estamos num plano de provas e expiações, onde o mal ainda supera o bem. Então, é natural a gente pensar que nós vamos ter mais ideias ruins sendo intuídas na nossa cabeça do que ideias boas. As ideias boas vão existir também, mas vamos estar atentos que muitas ideias ruins vão estar sendo intuídas, né? Então, uma regrinha básica. Se os espíritos superiores respeitam o nosso livre-arbítrio, eles vão nos dar a ideia e vão deixar a gente escolher. Vamos seguir aquela ideia ou não? Ah, não quero seguir. Eles vão estar ok. Quando tiver outra ideia para te intuir, eu vou te intuir. Mas, se você não quer seguir essa, aí está ok. Agora, o espírito inferior, será que ele faz do mesmo jeito? Claro que não, né, gente? O espírito inferior, ele quer que a gente faça o que ele quer. Então ele vai ficar lá martelando aquela ideia na nossa cabeça, martelando, até a gente fazer o que ele quer, né? Então, a dica, se tiver alguma ideia martelando na nossa cabeça, cuidado. Talvez não seja, provavelmente não é de espírito superior, né? Então vamos pensar 2 vezes aí, aquela coisa de vai levar desaforo para casa, deixa de ser otário, cuidado. Não é o espírito superior que está falando na nossa mente, né? Vamos seguir. Mas o que significa, afinal de contas, acolher? Acolher é ouvir com atenção. Acolher, olha que coisa difícil, é compreender sem julgar. Gente, eu não sei vocês, mas eu sou bom nesse negócio de julgar os outros, sabe? A gente logo, poxa, aquele cara podia fazer assim, podia fazer assado. Parece até que a gente é perfeito, né? E a gente escorrega muito nessa casca de banana de julgar os outros. Só que como é que a gente vai fazer acolhimento julgando quem está precisando de nós? Tem como fazer um bom acolhimento? Por que ele foi ser assim? Por que ele foi ser assado? Olha a silhueta aqui, ó. Mas ele come demais, né? Ele tá com pressão alta porque gosta muito de comer. Gente, a gente não está aqui para julgar. Eu costumo dizer que a nossa capacidade de juízo nos foi dada para julgar apenas a nós mesmos. Então, não tem essa de querer compreender julgando. Não conseguimos. Fica muito difícil, né? Então, vamos deixar isso de lado aí, essa questão de julgar. Respeitar e consolar.
Isso também é acolhimento. É interessante, aqui a casa conhece um palestrante chamado Breno Araújo, não? Estou perguntando porque ele é da nossa casa e ele deu palestra em vários locais, né? E assim que eu entrei na nossa casa lá, ele fez uma dinâmica, que ele botou 18 pessoas assim, uma em volta da outra, né, num grande círculo, né? E eu estava aqui do lado dele, né? E a dinâmica era a seguinte: você se definir em uma palavra. Não é fácil, né, gente? Como é que a gente vai se definir numa palavra só? Mas aí começou, né, aquela brincadeira, tá, brincadeira assim, maneira de dizer, né? Coisa séria, né? E aí um falou amor, o outro falou trabalho, o outro falou perseverança, o outro falou também trabalho, o outro falou persistência, enfim, falaram várias palavras. Quando chegou na minha vez, ninguém tinha falado a palavra que eu falei, que foi respeito. E aí você depois era perguntado, mas por que respeito? Aí eu falei, porque eu acho que nada na vida a gente constrói sem respeito. Por exemplo, existe amor sem respeito? Você consegue amar uma pessoa sem respeitar ela? Então você não está amando. Não adianta, o amor aí é da boca para fora. Existe trabalho em equipe sem respeito? Então, o respeito aqui, gente, é a base de tudo. Tá? A gente precisa respeitar o próximo quando a gente estiver fazendo acolhimento. Vamos correr, senão não vai dar tempo. Orientar com amor no coração sempre, né? E também a gente ser um ombro amigo para aquele amigo que precisa desabafar. O Consolador prometido. Jesus nos prometeu que enviaria um outro Consolador. Outro por quê? Porque ele era o Consolador já atual nosso, né? Mas ele falou, vou enviar um outro Consolador. Por que ele enviaria um outro Consolador? Porque não adianta, a gente não estava em condições de ouvir tudo que ele tinha para falar naquela época, né? Eu costumo sempre falar, será que um professor de faculdade de matemática vai parar para tentar ensinar integral trigonométrica para um aluno de jardim de infância, de CA? Não vai, né, gente? Um aluno não está em condições de entender nada disso. Do mesmo jeito, Jesus não falou um monte de coisa para a gente, porque a gente não tinha condições de entender naquele momento. Então ele fala que enviaria um outro Consolador, né? O Espiritismo é a realização dessa promessa, trazendo luz, esclarecimento e esperança. Mas por que eu estou trazendo isso aqui? Porque o acolhimento fraterno é uma das mais belas expressões da nossa doutrina, né? É o que a gente precisa realmente colocar em prática. Vamos adiante. O Espiritismo é a continuação da obra Consolador de Jesus. Isso aí, só para dar uma abordada nisso aí, os 5 livros aí que compõem a nossa doutrina, né? Vamos adiante. Kardec, no Livro dos Espíritos, lá na pergunta 886, ele pergunta aos espíritos superiores: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como a entendia Jesus? E essa resposta é o nosso já conhecido BIP, né? Que é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Gente, por que eu trouxe isso aqui se o tema é o acolhimento como instrumento de Jesus? Tem como a gente fazer acolhimento sem isso aqui? Sem a gente ter benevolência para com todos, sem a gente ter a indulgência com as imperfeições alheias e sem a gente colocar em prática o perdão das ofensas? Imagina, por exemplo, que chega alguém para a gente acolher e foi alguém que nos ofendeu, nos magoou, está devendo alguma coisa para a gente. Como é que a gente vai acolher ele se a gente não tiver perdoado? Agora chegou a minha vez, eu falei que vingança é um prato que se come frio, né? Agora eu vou me vingar. É isso? Não dá, gente. A gente precisa realmente colocar o perdão em prática, né? Para a gente ter condições de fazer um acolhimento adequado. E, continuando aqui, quem procura o acolhimento? Aí são só alguns exemplos, tá, gente? É claro que não fecha toda a questão. Mas quem está passando pelo luto, o luto é importante, tem que passar, tem que ser respeitado. A gente não pode sufocar o luto, né? Quando acontece, a gente precisa vivenciar ele para que a gente consiga resolver ele, né? Se a gente não vivencia o luto, a gente tenta, tampar ele, esquecer dele, aquilo um dia explode. Então a gente precisa vivenciar o luto. E aí, muito bom que tenha acolhimento para ajudar a gente a passar por isso. Quem está passando por ansiedade, quem está passando por depressão, e aí eu chamo a atenção de que ansiedade e depressão não são sinônimos. A pessoa pode ser uma pessoa ansiosa sem estar deprimida, ou a pessoa pode estar deprimida sem estar ansiosa, ou pode estar com os dois. São condições diferentes, tá?
Quem está passando por conflitos familiares também é muito comum, né? Precisar de acolhimento. Vício, gente, é uma coisa muito triste, não só para quem está experimentando vício, mas os familiares, que tem alguma pessoa que está viciada em alguma coisa, né? Seja álcool, seja tóxico, qualquer tipo de vício, jogos, né? Isso aí atrapalha muito. Ainda mais com esse negócio das bets agora, eu tenho lido alguns comentários que tem famílias que estão sendo destruídas por causa das bets, de vício em apostar, né? É complicado. E aí isso aí também demanda muito atendimento, acolhimento fraterno. Quem está experimentando a solidão e quem também tem dúvidas espirituais, isso também é importante, né? E até problemas financeiros. Aí vale dizer que o acolhimento fraterno aqui não é para a gente dar uma de banqueiro, né? E, não, você está passando por alguma dificuldade, toma aqui dinheiro, depois você me paga. Não, não é isso. Mas o acolhimento fraterno também ajuda a passar por isso, né? Ajuda a quem sabe, entender a situação de uma forma melhor, né? Porque a gente costuma dizer que a doutrina espírita, ela não é cura para a doença. Ela ajuda a gente a entender melhor a situação para a gente conseguir chegar naquela cura. Jesus não falou sempre, a tua fé te curou? Sempre que ele fez aqueles chamados milagres, que a gente sabe que não são milagres propriamente ditos, né? É apenas algumas situações de manipulações energéticas que nós ainda não temos condições de entender. Mas ele sempre falou, a tua fé te curou. Então a cura está dentro de nós, mas só que a gente chega nesse nível de fé para poder colocar isso em prática não é tão fácil, né? Mas vamos continuar. E a pessoa que procura, né? A pessoa que quer o acolhimento, o que ela realmente procura? Ela procura apoio emocional, ela procura muitas vezes ser ouvida, né? Ela procura renovação da esperança, encontrar uma esperança para continuar a seguir adiante, uma paz interior também, muitas vezes, né? Ela procura equilíbrio, né? A pessoa que está desequilibrada, né? Atenção, e aí atenção em ser ouvida meio que próximo um do outro, né? E respeito, como a gente falou, mas também ela procura força para superar aquela situação que ela está passando, né? Então tudo isso aí, a gente muitas vezes, ao acolher, a gente não percebe, mas a pessoa que está vindo a nós, ela está em busca, muitas vezes, de tudo isso aí ao mesmo tempo, ou de parte disso aí, né? Por isso que eu trouxe isso aí. E Jesus ensinando a acolher. Aí tem aquela situação de Zaqueu, que Zaqueu estava em cima da árvore, né? Ele disse, não, vem cá, Zaqueu, vou me acolher, vou me estabelecer na sua casa hoje. Então aquilo ali ele fez uma forma de acolhimento a ele, né? A samaritana, né? Aquela mulher que estava passando por aquela situação muito difícil, ela sequer ia pegar água junto com as outras, porque ela era, né, muito julgada por todos, né? Ele vai lá e diz para ela que a água da vida só ele pode oferecer, né? Também foi um acolhimento legal. Aqui eu coloco aquela passagem do próximo, né? Que ali não foi Jesus propriamente dito que acolheu o próximo do bom samaritano, mas foi ele que trouxe a parábola ensinando a gente quem é o nosso próximo, né? E também a Bartimeu, que foi aquele cego que ele curou, né? Ele também foi lá e acolheu o Bartimeu. Bartimeu, sem já muitas esperanças, ele foi lá e devolveu a visão. Mas aí eu trouxe isso aí, e aí eu pergunto, mas foi somente nos templos que ele fez acolhimento? Aí está vendo algum templo aí na imagem? Não, né, gente? Não foi só nos templos. Ele também acolhia nos templos, mas ele acolhia em todos os lugares. É claro que a gente está fazendo aqui um estudo na casa espírita, e muitas vezes a gente vai pensar no acolhimento dentro da casa espírita, mas que a gente não se limite a fazer acolhimento na casa espírita. Todo lugar é lugar para a gente acolher, tá certo? E aí, a gente vai fazer mais uma musiquinha aqui, rapidinho, que eu estou atrasado. Deixa eu botar isso aqui. Deixa eu ver se vai dar tempo de falar tudo, porque ainda tem coisa para falar. Alô? Vamos lá. Deixa eu dar um toque aqui. Essa música aí fala justamente dessa parábola. E eu coloco sempre, né, autoria Jesus, porque quem trouxe a parábola foi Jesus, mas uma adaptação de Paulo e os amigos do lado de lá. Por que Paulo esse que vos fala, e por que Paulo e os amigos do lado de lá? Porque sempre antes de eu parar para fazer qualquer composição, alô, Wilson, aqui, antes de eu fazer qualquer composição, eu faço uma oração pedindo ajuda. Então nada mais justo do que dar os créditos aí, né? Vamos lá. Eita.
Existe uma história que há muito aconteceu e que hoje na memória lembra quem se esqueceu. Fazendo a travessia de Jerusalém a Jericó, um irmão foi assaltado e foi surrado sem uma dó. Mas não foi aquela surra a dor que mais fundo lhe doeu. Foi a dor da indiferença de quem o viu e não socorreu. Assim fez um sacerdote quando então a ele viu, e o deixando à própria sorte, seu caminho prosseguiu. E depois veio um levita que também o avistou, mas como o outro semita, pro outro lado se virou. Mas o bom samaritano foi aquele que o ajudou, e com vinho, azeite e panos suas feridas o tratou, e pagou uma hospedagem para ele repousar. E depois da sua viagem o saldo ele ia quitar. Foi o bom samaritano a quem o Cristo escolheu para falar do amor humano quando ao próximo acolheu. Mas depois de tantos anos, há quem nunca entendeu que como bom samaritano devem ser você e eu. Foi o bom samaritano a quem o Cristo escolheu para falar do amor humano quando ao próximo acolheu. Mas depois de tantos anos, há quem nunca entendeu que como bom samaritano devem ser você e eu. Como bom samaritano devem ser você e eu. Como bom samaritano, Jesus quer você e eu. Então, essa parábola, eu acho que é a que mais tem a ver com o nosso estudo, né? Que é uma parábola que traduz assim um acolhimento assim num nível maior, né? Deixa eu pegar ali deixa eu desligar aqui para poder parar de fazer esse barulho chato. Porque socorrer alguém, eu acho que é o acolhimento no nível plus, né? No top, né? É quando realmente a pessoa nem pede para ser acolhida, mas é colocada à nossa frente e a gente tem aquela oportunidade única, como foi falada na página de abertura, de participar da obra de Cristo, né? Acolhendo a pessoa. Vamos continuar. Nosso horário aqui hoje até que horas? Meia-noite? Não, vamos tranquilo. Não, vamos continuar. Trabalhador espírita. O trabalhador do acolhimento, ele precisa ser humilde, botar a sandália da humildade, né? Ele precisa ter paciência. Muitas vezes a gente encara situações que, se não tiver paciência, a gente, não dá não. Não é para isso que a gente está aqui, né? A gente está aqui para encarar o que vier. Aí eu vou fazer até um comentário rápido. Pelo amor de Deus, né, gente? Não saiba a mão direita que fez a mão esquerda. Então não vou falar para poder me mostrar, não. É só para dar um exemplo aqui, ensejo, né? Eu faço parte de um grupo chamado NAVE, que é Núcleo de Assistência... Ih, deu branco. Núcleo de Assistência... Meu Deus. NAVE, Núcleo de Assistência... Bom, enfim. É o nome do grupo, mil perdões... É o nome do grupo, um dos grupos de voluntários que tem no INCA. Tá? No INCA tem dois grupos de voluntários. Um é o INCA voluntário, que vê a parte operacional, e o outro é o NAVE, que é Núcleo de Assistência, eu não vou lembrar, não adianta, espiritual. Acolhimento espiritual, né? Núcleo de acolhimento... NAVE, meu Deus, deu branco, esquece.
Mas, enfim, é esse serviço da gente ir ao leito para acolher o irmão que está passando por aquela situação muito difícil, né? E tal qual o acolhimento que a gente faz em casa espírita ou em qualquer outro lugar, a gente precisa ter muita paciência. E teve um caso que é muito falado lá, né, até nos cursos, né, que uma irmã nossa foi fazer uma visita, perguntou se podia acolher o enfermo. Aí o enfermo falou uma coisa meio chata de ouvir, que é, não vou concluir, né? E aí a irmã virou e falou, olha, eu vou, mas se você precisar eu volto. E é isso que a gente tem que fazer. A gente está acolhendo, a gente não tem que, questionar o irmão que precisa ser acolhido justamente naquele momento de dificuldade que ele está passando. A gente não tem que se colocar para acolher esperando, serenidade, equilíbrio da pessoa que vai ser acolhida. Ela está num momento difícil. Então a gente precisa sim ter muita paciência, tá bom? A gente precisa de empatia, como a gente falou no início, né? A gente precisa de discrição gentil, isso é fundamental também. O que se faz no acolhimento é como jogo de futebol, né? O que se faz dentro do jogo de futebol fica dentro das 4 linhas lá, né? O que se faz no acolhimento fica ali no acolhimento. Não é para a gente acolher e depois sair e ficar fazendo fofoca daquele fulano que está passando por isso, aquela ciclana que está passando por aquilo. Não. Pelo amor de Deus. Acolhimento precisa ser discreto. Não é para falar nada para ninguém. Se você, ao acolher uma pessoa, entende que talvez falando alguma coisa para alguém da família vai ajudar ela, aí tudo bem, está na boa intenção. Mas a nível de fofoca, a gente não tem que fazer fofoca por nada, muito menos pela dor alheia, né, gente? Serenidade, a gente está aqui para acolher tranquilidade. A gente imagina que você vai pedir apoio a uma pessoa e a pessoa está mais desconcertada, mais desequilibrada do que você. Complicado. Então, a gente vai pedir acolhimento a alguém que tenha tranquilidade para nos acolher, né? Então, a gente precisa ser sereno. E a gente tem que ter equilíbrio emocional, porque muitas vezes a gente vai passar por situações de testes, né? Como foi o caso dessa situação lá do NAVE, que até agora eu não lembrei o que significa a sigla. Eu trabalho lá há 11 anos, gente, que esquecimento terrível. Se eu lembrar, eu falo. Vamos lá. Núcleo de assistência, de acolhimento voluntário espiritual. Acho que é isso. Acho que é isso mesmo. Núcleo de acolhimento. Não, núcleo de assistência voluntária espiritual. É isso aí. É isso aí. Obrigado, meu amigo. Eu estava com a pulga atrás da orelha aqui. Obrigado. E o que a gente tem que evitar quando a gente estiver fazendo acolhimento? Julgar ou condenar, obviamente, né? Não existe essa de julgar nem de condenar ninguém. A gente não pode, de forma alguma, depreciar a dor alheia, gente. A gente não sabe o que o nosso irmão está passando, então não existe essa de desrespeitar a condição que ele está ali. Se ele está ali precisando de acolhimento, nosso trabalho é acolher, tá certo? Discutir religião, gente, fala sério. Né? Mas você está passando por isso porque não conhece ainda a doutrina espírita. Quando você conhecer, você não vai passar mais por problema nenhum. É assim que acontece, gente? Não estamos aqui para isso, né? Não existe essa de discutir religião. Muito menos de prometer milagres, né, gente? Não tem essa, né? Vamos lembrar que se a gente estivesse ainda numa condição elevada, né, mais do que a gente está, você vê, Pedro, quando entrou lá quando ia entrar no templo, estava Pedro e João, se eu não me engano, e um irmão coxo pediu uma esmola, né? Aí Pedro falou, olha, meu irmão, dinheiro eu não tenho para te dar, mas eu posso te dar isso. Aí Pedro foi lá e falou, levanta e anda. E aí o coxo, que não andava desde nascença, né, ele levantou e entrou saltitando no templo, junto com Pedro, né, e com João, e quem estava ali dentro do templo começou a ovacionar Pedro. E Pedro deu uma bronca tremenda no pessoal, dizendo, gente, quando é que vocês vão entender que não sou eu, que é o Pai que faz isso? Então, a gente não tem a menor condição de prometer milagre. O milagre, que a gente sabe que não existe, mas vamos dizer assim, a dádiva, né, ela vem de Deus, não vem de nenhum de nós. Então a gente não está aqui para prometer milagre para ninguém, tá certo? E também não devemos criar dependência. Daqui a pouquinho a pessoa chega no templo espírita, no centro espírita, e só quer ser acolhida pelo Paulo, não quer ser acolhida por mais ninguém, porque o Paulo deixou criar uma dependência com aquela pessoa. Não pode, gente.
tem que ser impessoal. Por mais carinhoso e amoroso que seja o acolhimento, precisa ser impessoal. Não se deve criar nenhuma relação, né, que crie esse tipo de dependência. E muito menos também, a gente não está aqui para impor opiniões, né? Não, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, o acolhimento tem que ser baseado na doutrina espírita, no Evangelho de Jesus, não na nossa opinião. Tá certo? E acolhimento e a obsessão. Muitas pessoas chegam a centro espírita fragilizadas emocional e espiritualmente. O acolhimento fraterno inicia o tratamento espiritual através da escuta ativa e da orientação como base nos ensinamentos de Jesus, amparando o necessitado. O acolhimento fraterno não é todo o tratamento, ele é o início desse tratamento, né? E escutar é amar. Gente, escutar com o coração é demonstrar respeito por aquele que está falando. É o que a gente chama de escuta ativa. Quando você vai fazer o acolhimento para alguém, você tem que estar prestando atenção no que a pessoa está falando. É horrível quando a pessoa está se abrindo e você vira e fala assim, e olha, infelizmente eu preciso dizer, eu tenho essa falha. Eu que estou falando isso aqui para vocês, eu sou o que mais preciso ouvir. Porque eu costumo brincar dizendo que eu tenho duas grandes qualidades que eu sou imbatível, né? Uma é a memória e a outra, assim que eu lembrar, eu falo, né? Minha memória é horrorosa, né, gente? Eu não tenho... Então, assim, às vezes acontece, eu estou falando com a pessoa, qual é seu nome mesmo? Gente, isso é desrespeitoso. Eu me sinto mal quando eu não... Né? Então, quando a gente faz escuta ativa, 10 minutos, vamos correr. Então, quando a gente faz escuta ativa, a gente presta atenção nessa questão do que a pessoa está falando. E o acolhimento no centro espírita. Recepção, a escuta fraterna, depois podemos fazer o passe, também está dentro. O evangelho, né? Sempre é bom. O estudo, convidar a pessoa que está sendo acolhida, se ela quiser participar do estudo, né? Iniciar um tratamento espiritual através de passes, através de água frutificada, né? E também a integração à casa, se for o caso. A gente sempre faz esses convites. Se você quiser fazer parte do nosso trabalho aí, isso também está dentro dessa ideia de acolher. Benefícios do acolhimento. Para quem recebe, esperança, paz e fortalecimento. E para quem acolhe, aprendizado, crescimento moral e alegria de servir. Não é verdade? A gente, quando ajuda alguém, a gente não se sente tão bem. Então é isso que a gente acaba tendo como benefício, né? Emmanuel nos ensina. Servir é a nossa... botei grade. É grande, tá, gente? Escrevi errado. Servir é a nossa grande oportunidade de amar. A caridade é o caminho que nos conduz a Jesus. Isso está lá no livro Pão Nosso, que Chico psicografou. E para a gente concluir, perguntas para reflexão. Como eu gostaria de ser atendido quando eu for ser acolhido? Então a gente precisa pensar nisso para a gente saber como poder acolher da melhor forma. Eu escuto mais do que eu falo, né? Aquela coisa da escutativa, a gente precisa escutar. E se a pessoa veio para se desabafar, ela não quer aqui escutar um blá 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 blá. Às vezes a gente quer tanto ajudar que a gente não deixa a pessoa desabafar. Tem que deixar ela desabafar, né? Tenham paciência com quem sofre, senão a gente não consegue também, né, gente? Como a gente falou antes. Eu consigo realizar o acolhimento sem julgamentos, como a gente falou antes, também é importantíssimo que a gente não julgue, né, gente? O que eu recomendo, eu ponho em prática? Isso aí é complicado, né? Seja o seu sim, sim, não, não. Como é que a gente vai falar para alguma pessoa, não, você tem que fazer isso, a gente mesmo não faz, né? Complicado, né? Então a gente tem que refletir sobre isso. E por fim, meu acolhimento aproxima as pessoas de Jesus, que seria o ideal, né, gente? Que depois daquele papo que a gente teve com aquela pessoa, a pessoa pensa, poxa, esse irmão aí que está a serviço de Jesus, ele é uma pessoa boa, vou também tentar, né, me espelhar nele. Isso seria muito bom se fosse assim. E por que não está indo adiante? Deixa eu pegar aqui, peraí, gente, um minutinho. Nós vamos por aqui mesmo. E para finalizar, o acolhimento fraterno não é apenas mais uma atividade no centro espírita. Por favor, mais uma. É uma das mais belas formas de vivenciar o Evangelho. Mais uma. É sentir genuinamente
é se sentir genuinamente um trabalhador da vinha do Senhor. Quando a gente faz o acolhimento fraterno, a gente pode, né, se sentir dessa forma. É, enfim, amar ao próximo como Jesus nos ensinou, né? E para fechar, agora para fechar mesmo, vai lá. Nisto conhecerão todos os que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Está em João 13:35. Mais umazinha. Agora a gente vai fechar com uma música. E essa música também é uma composição nossa com os amigos da espiritualidade. E aí é para fechar mesmo. É só um toque só, depois a música vai sozinha, tá? Pode ir lá. Olá, olá, bom dia, que bom você vir me visitar. Não gosto de cabeça vazia, sem ninguém para conversar. Que bom, então sorria e diz como é a vida por lá. Aposto que não há apatias, a vida é bem mais que um lugar. Você me trouxe roupa e brinquedos, me aquece, ajuda o tempo passar. Mas posso te contar um segredo, o que eu gostaria é de um lar. Um lar, um lar. O que eu gostaria é de um lar. Nada no mundo inteiro que substitua um lar. Um lar, um lar. O que eu necessito é de um lar. Mas se eu não for o primeiro, tudo bem, eu posso esperar. Olá, boa tarde, bom é ver você por aqui. Ainda sinto tantas saudades do que junto a você eu vivi. Que bom, que dia, eu nem sei como expressar toda essa minha alegria de hoje poder te abraçar. Você me trouxe óculos novos, assim eu posso tudo enxergar. Mas não sou de pisar em ovos, o que eu gostaria é de um lar. Um lar, um lar. O que eu gostaria é de um lar. Nada há nesse planeta que substitua um lar. Um lar, um lar. O que eu necessito é de um lar. E digo antes que eu esqueça, não sei quanto eu posso esperar. Olá, boa noite, eu nem sei como agradecer você ter vindo da sua casa para me trazer o que comer. Eu sei, tá frio e aqui não há como se abrigar. O vento corta como um rio, buscando brechas onde passar. Você me trouxe essa coberta e comida para me saciar. Mas se quer a coisa mais certa, o que eu gostaria é de um lar. Um lar, um lar. Eu gostaria mesmo é de um lar. Nada há na face da terra que substitua um lar. Um lar, um lar. O que eu necessito é de um lar. A minha esperança é eterna. Um dia sei que eu volto pro lar. Um lar, um lar. O que eu gostaria é de um lar. Nada há na face da terra que substitua um lar. Um lar, um lar. O
que eu necessito é de um lar. A minha esperança é eterna, um dia sei que volto pro lar. A minha esperança é eterna, um dia todos voltam pro lar. Gente, era esse o estudo que a gente tinha para fazer. Essa música, Um Lar, ela fala de um órfão, né? De um idoso e de um irmão de rua. Por que eu trouxe ela? Porque são ótimas oportunidades para a gente acolher. Tá bom? Muito obrigado pela paciência. Nós que agradecemos por tudo que nos trouxe nessa manhã, né? Legal. Tantas músicas através da arte, né? Nós temos tido do mês passado para cá muitas oportunidades de estarmos em contato com a evangelização, né? Com o evangelho que chega até nós através da arte. Quer beber uma aguinha antes de fazer a fé? Pode ser. Tá ali? Vou aproveitar, vou pegar o meu mic aqui. Então agora nós vamos encerrar com a prece. Após a prece, o passe, que será coletivo, e aí não se levantem, que depois o nosso companheiro, Paulo, vai sortear um número, porque a gente sempre sorteia um livro. Sim, eu lembro. Bom, então, meus irmãos, vamos, nesse momento, fechar os olhos e vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai Eterno, esse Pai de infinito amor e bondade, esse Pai de infinita misericórdia. E também ao nosso querido e amado Mestre Jesus, nosso irmão de luz, nosso guia e mentor maior, a nossa querida e amada Mãe Maria, nossa amiga e protetora de todas as horas. E também aos nossos anjos e mentores espirituais, nossos anjos guardiães. Tudo isso, Senhor, para agradecer por mais esta oportunidade de termos estado aqui, em contato com essa sua doutrina de luz, que o Senhor tão misericordiamente nos enviou, que é o Consolador prometido. Te pedimos, amado Mestre Jesus, que nos ajude tanto a assimilar esses conceitos de luz, mas mais ainda, Senhor, a colocá-los em prática na nossa vida do dia a dia, na nossa vida de relação. Pois que conhecimento sem prática é enciclopédia morta na estante. Então que consigamos, mais do que aprender o Evangelho, que consigamos, com a sua ajuda, vivenciar o Evangelho, aproveitando as oportunidades que tivermos no caminho para colocar em prática esse tema do estudo da noite, do dia de hoje, da manhã de hoje, que é o acolhimento fraterno, que é, como vimos, amar ao próximo como o Senhor nos ensinou. Mais uma vez, agradecemos também aos guias e mentores espirituais desta casa, que tão calorosamente nos acolhem, e te pedimos, Senhor, que nos acompanhe no retorno aos nossos lares, em segurança, e que possamos, ao longo do caminho, espalhar um pouco dessa luz que aqui estamos recebendo. Mais uma vez, muito obrigado por tudo, que o Senhor seja louvado hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Bendita seja a mão devota e santa, suave seja a mão que acaricia, bondosa seja a mão que ergue e alivia, sublime seja a mão que a dor espanta, amiga seja a mão no dia a dia,
fraterna seja a mão que estende a manta, sincera seja a mão que nos levanta, amena seja a mão que o bem recria, sensível seja a mão de amor referta, segura seja a mão que a fé desperta, e caridosa mão que espalha a luz, iluminada mão que ara e semeia, ditosa mão que nunca titubeia, e dá-se inteira faina de Jesus. Amiga seja a mão